Ao longo da história, foram diversos os tipos de materiais que serviram de suporte para esses registros. Desde tabletes de barro e tecidos de fibra vegetal, passando por couro de animais, papiros e pergaminhos, bambu, até finalmente chegar no papel, que surgiu na China no ano 105 depois de Cristo. O papel era feito a partir das fibras da casca da amoreira, restos de roupas, redes de pesca e cânhamo, que eram umedecidos e misturados até formar uma pasta. A seguir, usando uma peneira e secando ao sol, a fina camada ali depositada transforma-se numa folha. O princípio básico deste processo é o mesmo usado até hoje na produção de papel. A colheita das árvores é realizada por equipamentos especiais, que cortam e descascam o tronco e os galhos das árvores na própria floresta. Assim, a própria casca permanece no solo e serve como adubo. Após descascadas, são transportadas para a fábrica. Na etapa conhecida como picagem, as toras são transformadas em cavacos, pequenos pedaços de madeira. Quanto maior a uniformidade de tamanho entre eles, melhor será a qualidade da celulose. Os cavacos são então levados a uma máquina chamada digestor, onde são cozidos durante 2 horas a uma temperatura de 170 graus. Aqui, a ideia é separar a celulose dos demais componentes da madeira. Do digestor sai uma polpa de cor parda, conhecida como celulose não branqueada. Com ela, podem ser feitos papéis craft, utilizados em sacos e embalagens. Para fabricar papéis brancos e coloridos, a celulose precisa ser branqueada por meio de um tratamento com produtos químicos alvejantes. Por muito tempo, esses alvejantes eram feitos à base de cloro, um produto que, se usado em excesso, é poluente. A VCP utiliza um processo em que o cloro é substituído pelo ozônio ou dióxido de cloro, que não agride o meio ambiente. A pasta de celulose é então secada, prensada e cortada em folhas. Vista de longe, a folha de celulose parece uma folha de papel grosso. Se for para a exportação, passa por um processo especial de secagem, em que a umidade da folha é bastante reduzida. Depois de pronta, a celulose é embalada em fardos. Todo o processo de obtenção da celulose lembra um pouco uma imensa cozinha, não é mesmo? Pois a fabricação do papel dá continuidade a essa metáfora, já que para sua fabricação, os fardos de celulose são jogados em um imenso liquidificador com água. Neste equipamento, conhecido como hidrapulper, os fardos são desagregados, virando uma espécie de papa que corre por tubos durante o processo. Aqui, as fibras da celulose têm o formato de pequenas cápsulas. Nesta etapa, elas são descascadas para a remoção de uma de suas camadas, permitindo uma melhor absorção da água. Elas também são desfiadas, melhorando a flexibilidade e a aderência entre elas. Depois da refinação, as fibras passam por um processo de depuração, semelhante à filtragem, retirando-se toda a sujeira, areia, partículas metálicas, etc. A receita do bolo é elaborada na etapa de aditivação. Dependendo do tipo de papel que se quer obter, adicionamos componentes que podem ou não impermeabilizá-lo, conferir-lhe maior ou menor brancura, opacidade ou resistência mecânica. A aditivação é feita no local chamado preparação de massa. Nela, todo o processo é controlado por computador. Aqui, a massa pronta é colocada numa esteira em constante movimento. Nesta esteira, chamada de tela formadora,
A espessura do papel é controlada pela quantidade de massa que nela é aplicada a cada segundo. Quanto mais massa, mais grosso o papel. Menos massa, papel mais fino. A massa jogada na esteira forma uma fina camada de 5% de massa e 95% de água. No meio da mesa plana, uma espécie de aspirador suga boa parte da água da lâmina de celulose. Esta etapa do processo, também conhecida como formação da folha, promove um entrelaçamento das fibras, dando resistência suficiente ao papel para que ele possa sair da mesa plana e percorrer os vários cilindros que compõem o resto do processo. O papel está, de certa forma, pronto. As próximas etapas consistem em retirar o excesso de água. Posteriormente, o papel é prensado. Esta prensagem tem dois efeitos sobre o papel. Primeiro, retira um pouco mais da água entre as fibras e a aspiram. Segundo, aperta as fibras umas contra as outras, dando maior resistência ao papel e diminuindo sua espessura. O papel passa então por uma série de cilindros aquecidos a vapor, como se o estivessem passando a ferro, retirando quase toda a água restante. Na etapa seguinte, o papel sofre uma colagem superficial. Como se fosse um laquê, este processo impede que as fibras sejam despenteadas, proporcionando maior resistência superficial do papel e a penetração de água. Depois, o papel é submetido ao processo de calandragem. A calandra é um conjunto de cilindros aquecidos e pressurizados que prensam e lixam o papel, uniformizando sua espessura e dando o acabamento superficial. O papel é então recebido pela enroladeira, um grande cilindro rotatório que enrola o papel proveniente da máquina. Posteriormente, a rebobinadeira desenrola a bobina maior, corta o papel e o enrola novamente em bobinas menores, que são mais adequadas ao manuseio em gráficas ou no corte de papéis planos. Em muitos casos, estes rolos são o produto final do processo. Isto ocorre quando o cliente não precisa de papéis planos ou com algum tipo de revestimento. Se este for o caso, a bobina vai daqui direto para a embalagem, cabendo ao cliente a escolha do diâmetro e da largura da bobina. Para os casos em que são necessárias folhas de dimensões padronizadas, os rolos são então desenrolados e cortados nas medidas solicitadas pelos clientes. A última etapa fica por conta da embalagem, que protege o papel e permite o seu manuseio até o usuário final.